Olá, olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Tiago já chegou na sala. Arlete, boa tarde. Andréia, Carvalho, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo, né, com o Tiago Tarran, nosso querido médico psiquiatra e realmente amigo de todos nós. Eu já vou até chamá-lo, porque o assunto é muito extenso e é importante já iniciarmos logo, porque teremos muitas perguntas. Tiago, pronto. Boa tarde, Mari. Olá, Tiago, boa tarde. Está me ouvindo bem? E aí, Carlos, tudo bom? Te ouvindo bem, alto e Tudo claro. ok, da mesma forma. Seja muito bem-vindo, Tiago. Eu já estou até te chamando logo, o pessoal está entrando a todo vapor aí, né? Sim, E a gente sabe que é um assunto bem extenso, e onde muitas pessoas realmente têm dúvidas, inclusive nós profissionais da saúde também, né? Então, e a gente está aqui para poder compartilhar, tirar dúvidas em tudo que soubermos. Agradecer imensamente mais uma vez a chave da questão na pessoa da Fátima Marques, que é a idealizadora desse projeto grandioso. Da mesma forma, estender o meu abraço carinhoso a todos os profissionais que, de forma voluntária, têm prestado um bom serviço para a sociedade. Tiago, seja muito bem-vindo. As suas considerações, Tiago. obrigado, boa tarde a todos. Mais uma vez, é um enorme prazer estar participando desse projeto da nossa live, né, Carlos, que já virou um projeto permanente, né, e que tem ajudado Exatamente. tantas pessoas é o que a gente sempre fala, simplesmente partilhar conhecimento. Conhecimento não é para ser guardado, é para ser partilhado. Agradecer mais uma vez, como você falou, a Fátima, a chave da questão, pela oportunidade, pelo espaço. Dizer novamente que nós não somos especialistas em tecnologia, em áudio, em vídeo, em luz, em som, então desculpe qualquer falha nossa, tá? E Ok. vamos que o assunto é extenso. É extenso. Tiago, eu já quero, logo no início, dizer para você da possibilidade da gente já na próxima live, daqui a 15 dias, nós permanecermos nesse assunto, né, sobre a síndrome do pânico, que é algo que muita gente me pergunta, por que que vocês não falam sobre a síndrome do pânico? E, de Sim. fato, a gente tem tido assim, muitas pessoas que nos procuram no nosso consultório apresentando, né, questões sobre a síndrome do pânico. E até Tiago, porque e eu já. vão surgir Não, muitas perguntas hoje, né, Carlos, que não, bem provável que não dará tempo de serem respondidas e a gente complementa na próxima. sim. E eu vou até te pedir também, Tiago, como não tem ninguém aqui para poder me ajudar a anotar as perguntas, o que eu percebi aqui, se der para eu enxergar aqui, a gente aproveita a pergunta para a pessoa não ficar sem resposta. Algumas Perfeito. pessoas me procuraram, né, após nosso último encontro e fizeram algumas perguntas. Eu respondi em nosso nome, né? Uhum. Mas eu deixo da mesma forma assim, a pessoa bem à vontade, quem quiser tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, e a gente não puder, a gente vai responder e a gente vai deixar o nosso contato aí no final da live, tá bom? Perfeito. Tiago, então, vamos começar. A gente sabe Sim. que desde quando a síndrome do pânico passou a fazer parte do dicionário médico, né? Ou seja, quando
a síndrome do pânico foi reconhecida como uma doença? Eu Então, lembro, assim, Tiago, desculpa, desculpa. ah, eu lembro, desculpa assim, porque eu dei uma pausa. Eu lembro que um amigo, há pouco tempo, né? Um amigo médico em que ele reconhecia, né? Ele relatando comigo que ele reconhecia o quanto que não conseguia identificar o pânico, né? E ele chegava até a pensar que fosse alguma reação, algum desequilíbrio momentâneo, mas na verdade ele teve essa dificuldade de identificar que estava acontecendo ali um pânico já com ele, sabe? Uhum. Então, quando que exatamente foi reconhecido, né, como uma doença? Então, as crises de pânico já são relatadas já há muito tempo, né? Já é descrito na história já há bastante tempo. Mas pensando em doença, em patologia, ela foi descrita no CID-9. Hoje a gente segue o CID-10. CID, para quem não sabe, é uma sigla CID, significa Código Internacional de Doenças. Hoje nós seguimos, praticamente o mundo todo segue o CID-10. A mesma patologia tem o mesmo código em qualquer parte do mundo. Seguimos o CID-10, a partir do ano que vem a gente começa a seguir o CID-11. Mas o transtorno de pânico ele foi inserido no CID-9, que foi lançado em 1975. Então, desde 1975, há 45 anos, o transtorno de pânico é categorizado como um transtorno mental. No CID-10, dentro da categoria dos transtornos fóbicos ansiosos, né? Então, é um tipo de transtorno de ansiedade, né? Então, já é uma patologia descrita já há muitos anos, tá, Carlos? Hum. Tiago, quais são, assim, fala pra gente um pouco, quais são as principais causas e sintomas da síndrome do pânico? Então, vamos definir primeiro o síndrome do pânico para Uhum, quem não entende o que é. É um tipo de transtorno de ansiedade, né? É um dos tipos mais comuns até dos transtornos de ansiedade, no qual ocorrem crises espontâneas, repentinas e inesperadas de desespero e de medo intenso. Medo de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo para isso, ou mesmo que não tenha sinais de perigo iminente. Essas crises são seguidas de preocupação muito persistente, de possibilidade de ter novas crises, novos ataques de pânico, e dificultando toda a rotina do paciente, da pessoa, com medo de perder controle, de enlouquecer ou até mesmo ter um ataque cardíaco. Quais são as causas, né? As causas de um ataque de pânico, de uma síndrome do pânico? Deixa eu só definir, Carlos, se você me permite, uhum, diferenciar claro. o ataque do pânico da síndrome do pânico. Uhum, É nomenclatura, mas são diferentes. O ataque do pânico é um período breve, em que a pessoa sente a crise mesmo, né? A angústia, a ansiedade ou medo extremo. Tem início muito súbito e acompanhado por sintomas físicos e emocionais. Esse é o ataque. A síndrome consiste em ataques repetitivos. Então, o ataque de pânico é um episódio único e a síndrome são os ataques repetitivos, que aí, por nomenclatura, já não seria mais ataque, seria síndrome, né? Mas uhum, as causas, quais são as causas da síndrome do pânico? Como muitas das doenças mentais, e principalmente nos transtornos de ansiedade, as causas ainda não são totalmente conhecidas. Embora se acredite que um conjunto de fatores possam desencadear, possam desenvolver o transtorno. Principalmente, o que a gente já fala aqui em toda live, a genética, né? A genética, uhum, obviamente, influencia muito. Só para vocês terem ideia, se gêmeos idênticos, univitelínicos, se um tem síndrome do pânico, ataques de crise de pânico, o outro tem 40% de chance de desenvolver. Então a genética influencia muito. Obviamente isso não é determinante, né? Tem bastante influência. Estresse, os estresses repetitivos, contínuos, também facilitam o desencadeamento das crises.
e as mudanças que acontecem no nosso cérebro e de como que a gente reage a determinadas situações. Como que a gente trabalha frustrações, problemas, angústias, a questão da resiliência que a gente sempre fala. Então, Uhum. não é uma causa só, como a maioria dos transtornos mentais, é multifatorial e que envolve várias situações. Interessante. E, Tiago, como que a gente pode identificar um perfil assim, da pessoa com tendência a desenvolver a síndrome do pânico? A gente pode explicar isso? Então, como é um transtorno relacionado a secundário à ansiedade, obviamente os ansiosos é o perfil dos pacientes mais susceptíveis a ter a crise de pânico. Então, a pessoa que é ansiosa é mais vulnerável a ter uma crise do que uma pessoa que não seja ansiosa, né? A gente já parte desse princípio. As mulheres são mais propensas a terem as crises do que os homens, pelos assuntos que a gente abordou aqui, acho que na segunda live ou primeira, nas questões hormonais, a questão Uhum. das multitarefas que cada vez aumenta mais para as mulheres, as questões hormonais, enfim. A idade mais comum de começar, cara, é dos 15 aos 30 anos. É a idade mais comum. Então, o perfil do que a gente chama do jovem velho e do adulto jovem, né? Dessa faixa Uhum. etária dos 15 aos 30, são as faixas etárias mais comuns de se ter. Aí, por N motivos, cobrança profissional, né, final dos estudos, cobrança de vestibular, faculdade, trabalho, é, Uhum. autoestima, e características peculiares mesmo aos adolescentes e ao adulto jovem que fazem com que sejam mais propícios a terem as crises. Mas Uhum. basicamente é o ansioso, que é o perfil clássico, né? Se não tem Uhum. ansiedade, provavelmente não vai ter uma crise de pânico, né? Uhum. E é bem interessante, Tiago, é um dado que você trouxe também a respeito da tendência, né, do quadro feminino, e até visto que a gente já tem falado isso inúmeras vezes das lives anteriores, a nossa geração ela está ajudando mais, compartilhando mais na criação dos filhos, ainda precisa melhorar muito, né? Sim. Evidentemente que a carga sempre recai sobre os ombros das mulheres, né? Uhum. A mulher tem que ser mãe, tem que trabalhar fora, trabalhar em casa, cuida de filhos, ainda tem que ficar perfeita para poder esperar o marido, para poder É isso namorar aí. o marido, né? Sim. Quando o homem consegue ter essa sensibilidade de compreender esse lado da mulher, fica com certeza muito mais leve para a mulher quando ele passa a ajudar essa mulher. Eu acredito que nas próximas gerações as mulheres vão ganhar mais espaço e os homens com certeza irão se conscientizar mais sobre esse aspecto, né? De ajuda, de ser mais companheiro da mulher, de ser mais solidário, né? Em todos os sentidos dentro de casa. E, Tiago, embora assim, dentro desse perfil, mesmo que uma pessoa tenha esse perfil dentro do transtorno ansioso, né, essa pessoa pode não desenvolver a síndrome do pânico. Sim, pode. Pode não desenvolver. Normalmente, a pessoa que tem esse perfil e que tenha uma ansiedade, nem todo ansioso vai ter crise de pânico, né? Mas todo paciente que tem crise de pânico tem ansiedade prévia. Então, não é uma via de mão dupla. Então, normalmente, quem tem o perfil pode, obviamente, não desenvolver. E só para corroborar esse dado estatístico, o Instituto de Psiquiatria da USP, eu até anotei aqui, segundo dados de uma pesquisa, 10% da população aí a nível mundial pode sofrer crises de pânico sem motivo aparente, né, que são as crises, né? E cerca de 3,5% dessas pessoas sofrem os ataques repetidos de pânico, que é a síndrome do pânico, que leva à alteração de comportamento.
O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Isso é dado estatístico, e estima-se que pelo menos 3% da população brasileira, aí a população geral, tenha pelo menos um episódio de crise de pânico por ano. Então a estatística está aí, Carlos. Novamente, é uma estatística bem, bem, né, bem significativa, e que corrobora também que nem todo ansioso tem a crise de pânico, senão seria 100%, né? Aí o ansioso pode não ter a crise de pânico por diversos motivos, por talvez já estar em tratamento, usando medicação, ou fazendo terapia, ou uma prática de atividade física, uma boa alimentação, um sono legal, enfim, aí uma prática religiosa, né? Tudo isso influencia muito no controle de uma ansiedade e evitando que acabe tendo uma crise de pânico, né? Tiago, eu peguei duas perguntas agora. É só para você, se puder, falar um pouco mais sobre os sintomas e se também a síndrome do pânico ela pode matar, né? Foi uma pergunta, só não peguei o nome da pessoa, peço desculpas. Tá? Então, quais são os sintomas de uma crise de pânico? Sintomas extremamente extensos, né? E que podem comprometer qualquer área corporal, qualquer região do corpo. Mas assim, o ataque de pânico, ele normalmente acontece de forma repentina, sem o aviso prévio, né? Não avisa que está vindo, em qualquer parte do dia e em qualquer situação, em qualquer local, seja em casa, dentro do conforto do lar, seja no trabalho, seja dirigindo, ou até mesmo dormindo. Eu até separei um tópico de falar sobre o ataque noturno de pânico. O pico das crises normalmente dura de cerca de 10, 20 minutos. A média da população mundial é de 5 a 10. Então, teoricamente, é um período curto, mas que para o paciente parece uma eternidade, né? Mas é um período relativamente curto. A intensidade e os sintomas variam, obviamente, de pessoa para pessoa. Como a crise de pânico nada mais é do que uma ativação do sistema nervoso autônomo, simpático, então ele vai estimular a adrenalina pelo mecanismo da noradrenalina, é adrenalina. E tem receptor para adrenalina no corpo todo, do fio de cabelo ao dedão do pé. Então, cada um vai manifestar de uma forma diferente uma crise de pânico. Mas a grande maioria dos sintomas, a grande maioria das pessoas tem uma parcela dos sintomas, que é a sensação de perigo iminente, sensação de morte iminente, é o medo de perder o controle, medo da morte, né? Sensação de que vai morrer mesmo, sentimentos de indiferença, dor no peito, que é um sintoma muito clássico, falta de ar, dormências, formigamentos, o coração acelerado, dor de cabeça, suor frio, sudorese, tremores, dificuldade, né, para respirar, falta de ar, calafrios, ondas de calor, ondas de frio, enjoo, vômito, dor abdominal, diarreia, enfim, tontura, desmaio, sensação de estar com um bolo na garganta, né? Então, é um sintoma muito comum. Em casos mais graves, pode acontecer até o que chama de despersonalização e desrealização. O que é isso? Que é uma sensação persistente ou recorrente de desligamento do próprio corpo ou da gente com o ambiente. Faz com que a gente fosse um observador externo da nossa própria vida, que seria despersonalização. Ou uma sensação de estar desligado do ambiente que a gente está, que seria desrealização. Isso pode acontecer não só na ansiedade, mas em diversas outras situações, e são queixas até bem comuns no quadro mais grave da crise de pânico e da ansiedade. Obviamente, Carlos, esses sintomas são muito extensos. Eu citei aqui os mais comuns, mas a gente poderia ficar aqui, né, até tardar da noite falando os sintomas de uma crise de pânico. Mas, basicamente, a parte cardíaca e gastrointestinal são as mais comumente afetadas e que a grande maioria relata. É individual,
né? É o mesmo sintoma que eu tenho, você pode não ter, a intensidade que eu tenho não é a mesma sua, então é muito variado de pessoa para pessoa, da situação que ela esteja, do local que ela esteja, né? Se eu tenho uma crise de pânico em casa, a tendência é ela ser um pouco mais branda do que se eu tiver no show, por exemplo, com 100 mil pessoas. A intensidade também varia de acordo com o ambiente que você está, né? Agora, a crise de pânico, ela pode matar? Então, essa é uma pergunta que a gente ouve direto, né? A crise de pânico não leva risco de vida. Por mais que a pessoa tenha sensação de morte, sensação que vai morrer, não leva risco de vida. Só que é muito comum a crise de pânico ser confundida com infarto. A pessoa achar que ela está infartando. Porque a dor no peito, falta de ar, dormência, formigamento, e isso, não, estou infartando. Tanto que os primeiros profissionais a verem um paciente em crise de pânico não é psiquiatra ou psicólogo. Normalmente é o clínico, do pronto-socorro, de um UPA, de um hospital, que pega o paciente que chega no pronto-socorro dizendo que está infartando, que está morrendo. E por isso, muitas das vezes, o diagnóstico acaba sendo um pouco mais demorado por conta disso, porque a procura é sempre por cardiologistas, gastros, por causa das queixas. Então é muito comum essa confusão da crise de pânico com o infarto. Os sintomas, obviamente, são muito parecidos. Quem tem um infarto também tem a dor no peito, falta de ar, dormência. Só que vamos aproveitar o gancho e tentar diferenciar um pouco, Carlos, o que é a crise de pânico e o que é o infarto. O infarto é essa característica, é a dor no peito com sensação de aperto, né, sensação de pressão, a falta de ar e a dormência no braço esquerdo. Isso é o mais comum. Na crise de pânico você pode ter esses mesmos sintomas, só que a dor no peito não costuma ser em aperto, em pressão. E a dormência pode acontecer não só no braço esquerdo, mas pode acontecer no braço direito, nas pernas, o braço todo, face, boca, enfim. E a crise de pânico sempre agrega outros sintomas em outras áreas, além da parte cardíaca. Dor de cabeça, enjoo, vômito, enfim. Aí agrega outros sintomas que facilitam essa diferenciação de um ataque ou de um infarto. Mas assim, existem estudos, Carlos, que já evidenciam que, obviamente, a crise de pânico não mata, mas ela pode ser já é considerada pelos cardiologistas como um fator de risco para doenças cardíacas. Por quê? Por quê? Porque a crise de pânico, ataques repetidos de crise de pânico, levam a um desgaste do músculo cardíaco, porque o coração vai acelerar, né? E isso gera músculo, gera fadiga e gera processos inflamatórios locais. Ativação da adrenalina. Na crise de pânico, o cortisol, que é um outro hormônio nosso relacionado ao estresse, também se eleva. Então, cortisol elevado, adrenalina elevada, agressões ao músculo cardíaco, isso geram processos inflamatórios que, se repetidos, lá na frente vai levar o paciente a ter uma pressão alta, a ter talvez um fenômeno tromboembólico, né, de ter uma formação de placa de ateroma, que é do colesterol, enfim. Então, na cardiologia, a crise de pânico é considerado fator de risco. Mas isso não quer dizer que a crise de pânico vai levar a óbito. Isso não acontece, tá? Sim. Tiago, você definiu muito bem os sintomas, o que você falou, se a gente entrar no assunto, a gente vai ficar só a nível de sintomas, mas o que você aconselharia, Tiago, uma pessoa diante de uma crise de pânico? Porque há uma tendência natural a pessoa correr logo para uma UPA, né, unidade de saúde, procurar logo um apoio médico, até pela sensação iminente de morte, ela quer logo buscar um socorro. Mas o que ela pode fazer para amenizar, para poder aliviar um pouco essa dor, esse medo? Então, Carlos, normalmente a pessoa que sofre a crise de pânico, durante a crise ela não racionaliza, né? Porque se racionalizasse não entraria em crise, porque é um medo muito irracional, né? Mas né, na hora da crise não racionaliza,
Vem a crise, vem o medo, vem a sensação de morte, a respiração fica muito superficial, que é a hiperventilação, o que alimenta mais ainda a crise por conta da falta de ar e acaba sendo um ciclo muito vicioso de piora. Quem está assistindo uma crise de pânico não é uma tarefa fácil, porque se você pedir para acalmar não vai adiantar nada, a pessoa não vai se acalmar. Mas você se manter calmo, presente, cooperativo, ajuda bem. Nunca falar, você não tem motivo para ficar assim, que é o que a gente vem falando em outras lives aqui, né, Carlos? Sim, Simplesmente estar presente, demonstrar que está ali do lado, já costuma ajudar muito. Tentar estimular técnicas de respiração, é o que a gente fala aí para todo paciente ansioso. Normalmente quem pratica yoga, por exemplo, raramente vai ter uma crise de pânico, porque a yoga ensina muito essa respiração abdominal. Então, numa crise de pânico, se a gente conseguir racionalizar e fazer ciclos de inspiração bem profunda e lenta e expiração bem profunda e lenta, fazer essa repetição aí desse ciclo umas 5, 6 vezes, tira de qualquer crise de pânico. Só que na hora a gente não racionaliza. A gente não respira profundamente e lento, a gente respira superficial e rápido, o que acaba potencializando mais a crise. Então, mas né, alguém, então, mas, desculpe, alguém, mas eu... alguém, desculpe, Tiago, Não, por pode falar, favor. pode falar. Não, mas o que você está falando, alguém que estiver perto, já recebendo essa orientação, já pode ajudar, né? Principalmente a questão da respiração A respiração diafragmática, né? ajuda demais, cara, ajuda muito. Só que Uhum. na hora da crise a gente não racionaliza, né? Sim. Você acaba ficando refém dos sintomas. Então, né, você acaba sofrendo por eles e não racionaliza. Então, tentar se manter calmo, para a pessoa estar calma também, ajuda muito. Normalmente, animal de estimação ajuda muito também, principalmente Uhum. cachorro, eles têm uma sensibilidade absurda em relação ao sofrimento do dono, então costuma ajudar bem. Gato tem uma personalidade diferente, gato, né? Mas o cachorro costuma ajudar muito nas crises também, tá? Uhum. Enfim, não tem receita de bolo para isso, né, Carlos? Tudo é Sim. muito individual, mas quem está assistindo, apoio, estar perto, demonstrar que está ali porque precisar, e o que a gente vem falando em toda live, né, Carlos? Empatia, né? Uhum. Tá. Exatamente. Tiago, eu quero aproveitar um gancho, depois da sua resposta. O Psico de São Paulo, nosso amigo, irmão, ele sempre participa do nosso bate-papo, né? E ele fez uma pergunta: uma pessoa em crise de síndrome do pânico, ela se torna agressiva com os familiares? Então, normalmente, Carlos, a crise de pânico não leva à agressividade, normalmente. Só que o que a gente vem observando nesses últimos aí, 10, 15 anos é que, né, todos os transtornos mentais têm mudado as características, a gente tem observado coisas que a gente não observava. Então, na crise de pânico, de forma intencional, não leva à agressividade. Pode levar a uma impulsividade, né, talvez uma agressividade verbal, se a pessoa insistir para se acalmar, né, porque quem está do lado de cá assistindo não entende o sofrimento, né? Porque talvez nunca vivenciou e pede de forma insistente: fica calma, não precisa ficar assim. Vamos tentar pensar, não precisa ficar assim, vai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E acaba insistindo tanto que a pessoa acaba, quem está sofrendo, acaba, né, no ato impulsivo, tendo uma agressividade verbal ou até uma irritabilidade para tentar amenizar isso. Uhum. Mas é difícil a gente ver uma crise de pânico se tornar bem agressivo, tá? Sim. Então, Tiago, assim, o que eu queria acrescentar justamente em cima disso, né? Porque a gente tem falado mais uma vez do apoio, a importância da família, a importância do companheiro ou da companheira, né? Considerando o maior índice nas mulheres, então o companheiro entendendo ser parceiro, estar ao lado dela, bota um ventilador para ajudar, traz uma água. O fato, como você falou anteriormente, da pessoa ficar ao lado
de uma pessoa em crise, poxa, já vai estar ajudando, diria 100%. Fica Sim, quietinho, só a presença da pessoa já é uma demonstração de carinho, de respeito pelo momento que ela está passando e, sobretudo, um ato de amor, né? Então, é fundamental a presença da família. E, mais uma vez, Thiago, você falou, ressaltou muito bem. Não adianta ficar falando, bora, anima, faz, esforça-te. Não adianta, isso só agrava, só piora. sim, É a mesma coisa, a gente tem falado com quadros de depressão também. A pessoa que está depressiva ali, não adianta ficar insistindo para ela fazer as coisas, porque é um processo involuntário. É algo que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Então, essa paciência, essa a calma, resiliência, todo esse apoio é muito importante para uma pessoa que está ali com transtorno de um síndrome de pânico, transtorno de pânico, e ela só precisa de ajuda, só precisa de carinho, só precisa de uma boa sim. companhia. E Então, às a vezes gente dá faz vontade isso e às vezes dá vontade de tratar o familiar e não só o paciente, né? Porque tem familiar exatamente, que é dose. exatamente. É por isso que a gente fala aqui, e é difícil até a pessoa que sofre de síndrome do pânico poder explicar isso à família, mesmo explicando, às vezes a família ainda não compreende, né? Então Sim, eu tenho sempre o costume, sabe, Tiago, de chamar a família aqui no consultório para poder orientar a família no sentido assim, olha, eu só posso ajudar o paciente mediante a ajuda da família, porque eu sei o quanto que a família é importante nesse processo também. é importante Claro, tanto pro bem quanto pro mal, no caso. exato, exatamente. É. Claro, Tiago, aí a gente faz uma ponte em relação também à parte medicamentosa, que a gente vai entrar ainda nesse assunto, que às vezes a pessoa está com problema, ela fica meio que resistente a tomar medicação. Claro que ela não vai tomar medicação aleatória, claro que ela não vai tomar medicação pedindo emprestado no vizinho ou tomando de alguém que já faz uso. Né? Ela tem que ter a orientação do especialista, do psiquiatra, para poder fazer o acompanhamento necessário. Isso é muito importante, sabe? E, Tiago, eu já te faço uma pergunta. Algum motivo especial para a síndrome do pânico começar? Por exemplo, a síndrome do pânico começa de uma forma prioritária em adolescente e adultos jovens? Existe algum motivo especial para a síndrome do pânico começar? Então, Não sei se eu fui claro na pergunta. não, claro, sim. É o Foi. que a gente falou agora há pouco também. Sim, existe ansiedade prévia, né? Para ter a síndrome do pânico. Então, a idade mais comum aí é dos 15 aos 30 anos, que é uma idade, né, obviamente, onde existe uma alta taxa de cobrança, né, Carlos? A autocobrança, a cobrança da sociedade por um bom rendimento escolar, um bom rendimento no trabalho, essa transição da escola para fim do ensino médio, para início da idade adulta, você está inserido no mercado de trabalho, conseguir trabalhar, isso influencia muito no bem-estar e facilita, né, obviamente, você ter as crises. As questões peculiares dessa própria faixa etária também, abuso de álcool, drogas, que facilitam muito também as crises, principalmente no adolescente, aquela sensação do síndrome do Superman, que nada vai Uhum. me acontecer, que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, que eu dou conta, consigo fazer isso, aquilo outro. Então, são características que fazem com que essa faixa etária costuma ser mais acometida. Porém, Carlos, cada vez que passa a gente vê as crises de pânico acontecendo de forma mais precoce. Como todos os transtornos mentais, cada geração que passa, o início mais precoce. A gente já vê jovem de 7, 8, 9 anos com crise de pânico. E é o que a gente já Uhum. falou em outras lives. Cada vez que passa, se encurta mais a infância, a verdadeira infância, Uhum. onde essa parte, né, psicoafetiva é muito importante. A alfabetização é cada vez mais precoce.
iniciava a nossa alfabetização com 6 anos, né, Carlos? Na nossa época. Uhum. Às vezes até um pouco mais tarde. Às vezes a gente começava a Sim. alfabetização em casa e chegava, complementava quando iniciava a escola. Hoje, com 4 anos, talvez até menos, já se inicia uma alfabetização, mesmo que lúdica, já se Uhum. inicia. Então, exige-se cada vez mais precocemente dos nossos filhos. Sim. E isso encurta a infância, a autocobrança, a questão da tecnologia, do excesso de eletrônicos, né, Uhum. smartphone, TV, excesso de informação, alimentação péssima, cada vez mais química, mais produto químico, Uhum. mais hormônio na alimentação. Então é um somatório de situações que faz com que aconteça de Uhum. forma mais precoce. E de É. forma contrária, a gente percebe também muita crise de pânico acontecendo em adulto velho e idoso, ou Uhum. situações também de abandono, de aposentadoria sem um planejamento para tal, da noite para o dia para de trabalhar, fica sem motivação, acordar para quê, fica ocioso e isso alimenta uma série de sentimentos ruins que facilitam crises de pânico também. Uhum. Então, Tiago, a mais comum é dos 15 aos 30, mas não isenta outras faixas etárias de ter também. Né? legal. Você falou da alimentação, é muito importante isso, e eu lembrei agora de uma pergunta que passou, só não peguei o nome da pessoa. Ela fala que se existe diagnóstico para identificar a síndrome do pânico e se tem uma alimentação que ajude a controlar a síndrome do pânico, uma Então, não crise. existe exame diagnóstico, né? A grande maioria dos transtornos psiquiátricos não tem exame diagnóstico. O diagnóstico é a nossa experiência clínica, baseado na observação, relato do paciente ou da família, né? E o diagnóstico é bem preciso em relação a essa situação. Em relação à alimentação, o que a gente, né, principalmente, o que se deve evitar pensando numa crise de pânico ou para evitar uma nova crise? Principalmente café, né, cara? Café Uhum. agita demais, normalmente corta o efeito de medicação se estiver tomando. Tem gente que não consegue tomar café de uma forma moderada, toma Uhum. baldes de café, né? E isso costuma atrapalhar, porque a cafeína Uhum. agita, deixa o nosso sistema nervoso mais agitado. E quanto mais Uhum. ansioso a pessoa tiver com cafeína, mais vai ficar, e isso faz com que uma crise de pânico chegue e se instaure. Evitar Uhum. também bebidas alcoólicas e, obviamente, drogas. O álcool, muita gente fala, eu tomo uma cerveja, um copinho de cerveja, eu relaxo e fico bem. Durante o início do uso de drogas, seja álcool ou não, no primeiro, que a gente chama de binge, né, que nos primeiros 3, 4 Uhum. doses, seja de qual droga for, existe o prazer, como toda droga. Se não desse prazer, ninguém usava. Uhum. Dá o prazer e a pessoa tem uma sessão de relaxamento, mas depois fica muito pior, muito mais grave e acaba potencializando, gerando Uhum. ainda mais ansiedade, mais crises, enfim. Agora, de Uhum. alimentação mesmo, é o que a gente sempre fala, né? Evitar produtos muito químicos, evitar produto muito enlatado, Uhum. normalmente muito carregado em sal, isso atrapalha também de forma indireta. Tentar ter uma alimentação mais saudável possível, né? Isso Uhum. ajuda bem. Assim, eu como Legal. sou apaixonado por café, eu oriento meus pacientes que não precisa suspender o café, mas usar dentro de um bom senso, né? Tentar diminuir ao máximo, usar pela manhã ou no início da tarde, evitar depois de um certo horário para não atrapalhar sono. Não precisa suspender o café, tá, gente? Mas tentar diminuir ao máximo. Para quem não consegue Uhum. diminuir, a gente orienta até usar o café descafeinado, que já que o grande vilão da ansiedade é a cafeína, existe o café Uhum. sem a cafeína, que é o café descafeinado, que é uma alternativa também para quem não consegue diminuir, né? Uhum. Tiago, quer dizer, diferente de mim, né? Não existe ninguém perfeito, né, Tiago? Eu não gosto de café, já não seria o meu problema, né? Tiago, pessoas também têm crise de pânico durante o sono, né? Como isso pode acontecer, Tiago? Então, e até é relativamente bem comum, tá, Carlos?
Eu até dei uma pesquisada e separei alguma estatística também pensando no ataque de pânico noturno. Ó, aproximadamente 60% das pessoas que têm transtorno de pânico apresentam crises noturnas. 60%, tá? Os ataques noturnos, eles acontecem normalmente entre 1h30 e 3h30 da manhã. E muitas pessoas acabam tendo medo de dormir e despertar com a crise, o que gera mais medo, potencializa o quadro ansioso e de forma indireta prejudica todo o tratamento. Porque o medo nos limita, né, Carlos? O medo nos trava. Então, se eu tenho crise de pânico dormindo e acordo, e normalmente, assim, a gente só tem a noção da crise ao acordar. E quando acorda, a sensação, a realidade nossa é tão intensa que a crise de pânico, o boom adrenérgico é tão intenso que a crise é muito intensa. E costuma ser muito mais intenso do que tem de dia. Que normalmente tem ou um gatilho ou percebe a crise se instalando. Na crise noturna, não. A pessoa começa a crise durante o sono, sem ter a noção, e acorda com a crise intensa. Então, acaba sendo bem mais intenso. Isso não quer dizer que seja mais grave, tá? Quem tem crise noturna de sono não quer dizer que tem uma doença mais grave de quem não tenha. Não determina gravidade ter a crise noturna, tá? E é bom lembrar que a crise noturna ela não tem relação com sonho ou pesadelo, porque ela age numa fase do sono que a gente não está sonhando. Então não tem relação com sono. Não tem relação com a apneia do sono, igual muita gente acha. Não tem relação com terror noturno, igual muita gente também imagina. A gente não tem muita informação por que ocorre a crise noturna. Porque o sono ainda é um mistério muito grande dentro da neurociência, né? A gente tem muita pouca informação a respeito do sono e, consequentemente, dos sonhos. Mas, assim, é consequência de uma angústia e, provavelmente, consequência do dia, que se reflete durante o sono. Então, né, teoricamente, né, ter uma higiene legal de sono, dar aquela desacelerada antes de dormir e tentar diminuir essa angústia e sofrimento diurno, normalmente ajuda a eliminar essas crises noturnas. Então, a crise noturna, normalmente, ela funciona bem com a higiene do sono legal. Então, se tendo uma higiene legal de sono, normalmente as crises costumam ser mais brandas. E o que seria uma higiene de sono? Assim, evitar comer um boi à noite na janta, né? Quanto mais longe for o horário de comida para o horário de dormir, ajuda. Essa luz branca no meio do quarto é muito ruim, porque agita, como a gente já falou em outras lives. Por que rodoviária, aeroporto, as luzes são sempre brancas e fortes? Porque tira sono. Então, os motoristas, os pilotos não ficarem sonolentos. Então, uma luz mais indireta no canto, um abajur, ou uma luz não branca, amarela, enfim, né? TV, celular, isso, um grande vilão para sono também, apesar de ter os sortudos que veem TV e já dormem, mas a grande maioria atrapalha porque estimula. O celular, então, atrapalha demais por causa da proximidade da tela com o vício, estímulo visual, estímulo cerebral, enfim. Tudo isso contribui bem. Evitar café depois de 3 horas da tarde também ajuda a melhorar a qualidade de sono. Enfim, né? Além do que a gente sempre fala em toda live, né, Carlos? Uma boa alimentação, atividade física, prática religiosa, tudo isso ajuda muito também, né? Sim, sim. Ainda bem que a minha família está nos assistindo, né? Quando fala principalmente do celular, né? Tem que largar o celular, vamos fazer outras coisas, vamos Sim. ler um livro, né? Tiago, muito interessante, né, quando a gente fala do sono, né? Você tem falado sempre da qualidade do sono, né? E que não adianta, não é quantidade dormir muito, é qualidade, você Sim. dormir bem. E, ao mesmo tempo, nos faz pensar que a insônia, né, as pessoas que estão nos ouvindo agora vão entender isso. A pessoa que não consegue dormir, né, a pessoa que tem problema de insônia,
a gente pode considerar como uma porta de entrada para o quadro ansioso, né? Considerando esse quadro ansioso dentre vários segmentos que você, a classificação que você falou no início, né? O próprio síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, né? As fobias, né? O estresse pós-traumático, enfim, né? Então, a pessoa que tem dificuldade de ter uma qualidade de sono, essa pessoa tem que ficar muito atenta, porque pode ser a porta de entrada de um dano maior a título de mentalmente falando, né? Psiquicamente falando. Então, Então, é muito importante a pessoa procurar um profissional, procurar ter uma boa alimentação, se cuidar, né, Tiago? o sono é fundamental, Carlos. A gente consegue viver dias aí sem água, sem alimento, mas sem dormir a gente não morre. Então a gente precisa dormir. Nosso cérebro precisa descansar. E dormir de uma forma reparadora, porque tem gente que dorme, mas não descansa. Acorda cansado, como se Uhum. não tivesse dormido. É ter um sono reparador, um sono de qualidade, isso é fundamental para o nosso bem-estar e para o nosso funcionamento diário, né? Se a gente não dorme, não funciona. No dia seguinte a gente vai estar péssimo, né? Uhum. Tiago, eu estou vendo aqui que está passando muitas perguntas. Vou pedir assim a compreensão das pessoas, porque não dá para poder pegar tudo aqui, né? Às vezes a pergunta é longa e não dá. Estou com minha vista aqui, estou um pouco distante do aparelho e não dá, não dá, fica difícil. Mas a gente vai responder depois, tá? Tiago, quem sofre com a síndrome do pânico, por exemplo, necessariamente terá que fazer o uso de medicação? Então, Carlos, é uma pergunta muito pertinente. Normalmente, se a gente tem uma crise só, isso pode permitir a pessoa não usar a medicação. Mas se acaba tendo crises recorrentes, isso gera muito medo. Medo de ter novas crises, medo de passar mal. E acaba desenvolvendo um outro transtorno, que é o que a gente chama de agorafobia, que é o medo Uhum. de passar mal. E que atrapalha muito a qualidade de vida. Mas, invariavelmente, Carlos, quem tem crise de pânico acaba tendo que ser medicado por conta de uma ansiedade prévia, porque se não tratar essa ansiedade, vai acontecer novas crises ou vai potencializar, ou vai agregar outras patologias. Porque, como a gente falou aqui já outras vezes, o ansioso ele é vulnerável a ter uma série de outras patologias. O ansioso é vulnerável a ter crises depressivas, a ter a própria síndrome do pânico, agorafobia, que é o medo de passar mal, Uhum. as fobias sociais, que é a ansiedade social, o toque, que é o Uhum. transtorno obsessivo compulsivo, o Uhum. estresse pós-traumático, enfim, o ansioso é vulnerável a ter uma série de outras patologias. Então ele pode não ter mais a crise, mas se manter uma ansiedade patológica, né, vai invariavelmente ser limitado por outras situações. Então, normalmente, tendo crise, Carlos, invariavelmente precisa ser iniciar a medicação para tratar a ansiedade em si Uhum. ou a crise propriamente dita, né? Sim, eu como essa linha de pensamento também, Tiago, eu prefiro errar por excesso, tá? Quando eu tenho um diagnóstico de um paciente com síndrome do pânico ou qualquer outro transtorno ansioso ou transtorno depressivo, a minha primeira providência é realmente indicar, né? E você é minha referência, eu sempre faço isso, para um psiquiatra, um especialista, né? Claro que eu falo para o especialista, mas cada, né, pessoa no seu, né, quando é caso neurológico, obviamente que eu encaminho para uma referência também de um médico, um neurologista, né? Uhum. Mas só que como se trata, quando a gente fala de transtornos ansiosos e transtornos depressivos, o especialista é o psiquiatra que estudou para isso, especializou para isso, né? Então, Tiago, eu prefiro errar assim por excesso já pensando no bem-estar desse paciente e com certeza, eu sempre falo isso, Tiago, como o processo medicamentoso ajuda sobremaneira o tratamento psicológico, o tratamento psicoterapêutico, né? A E gente tem esse vice-versa, né? retorno E e vice-versa. vice-versa, exatamente. E como que casa bem, né? Se a pessoa conseguir Sim. entender isso, a importância da medicação e da terapia também, puxa vida.
É, Então, é o que a gente professora, sempre fala, né? Isso não é a gente falando sem propriedade, né, Carlos? Inúmeros artigos científicos de estudos aí durante anos, a associação de terapia com a medicação é muito mais efetivo que um ou sim, outro isolado. Então, né? sim. E o objetivo Eu sempre é lembro, proporcionar qualidade de vida, Carlos. A gente trabalha uhum, para isso, qualidade de vida. Então, é, é interessante, Tiago, dentro da saúde mental, eu participava muito, né, quando eu morava no Rio de Janeiro, de congressos, simpósios, e sempre assim, era psicólogos e psiquiatras quando se tratava de saúde mental. Então, a troca é muito rica e a gente sempre debate sobre essa questão da importância, sim, da psicoterapia e a parte medicamentosa, o acompanhamento com o psiquiatra. sim. Tiago, assim, quanto tempo dura ou pode durar um tratamento da síndrome do pânico, em média? Boa pergunta, hein, Carlos? Difícil responder, isso é muito individual, por uma Verdade. série de situações, né? A própria adesão ao tratamento, a terapia, você sabe tão bem quanto eu que adianta muito tratamento associar, mas não é só medicação e terapia, né, Carlos? Hábitos saudáveis, isso é fundamental para a ansiedade e para a crise de pânico. Atividade física, uma boa alimentação, qualidade legal de sono, essa parte religiosa que a gente tanto fala para fomentar a resiliência, lidar com frustração, com problemas, com traumas. Então, são situações que ajudam muito o nosso tratamento. E é bom deixar claro também, claro, Carlos, que, assim, como a gente vem falando, normalmente a crise de pânico tem uma ansiedade prévia, que a base é um quadro ansioso. E é bom a gente deixar claro que a ansiedade não tem cura, né? É normal a gente ser ansioso, que é uma coisa que a gente estudou lá no ensino médio, na biologia, é reação de luta e fuga. Ansiedade que Uhum, fez a gente evoluir como espécie, fugir do perigo, buscar alimento, né, fugir do perigo, buscar prazer, enfim, a ansiedade faz a gente reagir às situações do nosso dia a dia. Se lá atrás, na época das cavernas, era fugir da onça, do mamute e se esconder, hoje a gente usa a ansiedade para outras situações. uhum, É uma entrevista de emprego, um encontro amoroso, um latido de um cachorro, uma freada de um carro, tudo isso gera uma ansiedade para a gente reagir a cada situação, reação de luta e fuga. Só que uhum, para algumas pessoas essa ansiedade normal torna-se exagerada, atrapalha a qualidade de vida, deixa de ser normal para ser patológico e precisar de tratamento. Então, existem situações que a medicação é muito limitada, pensando em ansiedade. E é o que eu falo para todo paciente. Para o ansioso, a medicação age até certo ponto. Para receber a alta mesmo do tratamento, sem terapia não consegue. Porque a partir do momento uhum. que você consegue controlar os seus pensamentos e não ficar refém deles, pronto, controlou os pensamentos, né? Não, teoricamente você tem a ansiedade sob controle, não precisa mais de medicação, você consegue lidar com ela de uma maneira muito melhor ou com o mínimo de sofrimento possível. Então essa questão de quanto tempo do tratamento depende de uma série de situações, Carlos. A adesão à terapia é fundamental para determinar sucesso do tratamento e alta medicamentosa, né? Sim. Eu peguei uma pergunta, acho que a pessoa botou até em caixa alta para me ajudar aqui, viu, Thiago? Ele está perguntando se a insônia e o isolamento se tem alguma relação com a síndrome do pânico. Insônia e isolamento. Não sei se. Então, a falta do sono né, um fator muito desencadeante de uma crise de pânico. O isolamento, de forma direta, não, mas de forma indireta, pode desencadear por dificuldade de socialização, diminuição de interlocução, enfim, distanciamento social, tudo isso pode facilitar uma crise. De forma direta, não, mas de forma indireta, sim. E a insônia é um fator clássico aí de desencadeamento de crise também, né? Tá. Tiago, você falou há pouco que, e a gente tem falado isso sempre nas lives, que o transtorno ansioso, a ansiedade não tem cura, né? Mas existiria cura, a gente pode dizer assim, uma coisa assim, isolada, específica sobre o síndrome do pânico?
Existe a cura de forma isolada do síndrome do Então, pânico? é, esse termo cura é muito complexo, né, Uhum. Carlos? Eu não posso falar que existe cura porque a pessoa pode ter uma crise depois lá na frente. Mas existe o controle e o controle extremamente efetivo, tá? Então, Uhum. normalmente as pessoas que têm crise de pânico, que a gente trata e consegue ter alta medicamentosa, não costumam ter novas crises, mesmo com situações tão ruins em comparação anteriormente acontecendo. E se tiver uma crise com sofrimento além do normal, a pessoa com o tratamento criou técnicas, criou habilidades para controlar a crise, ter o manejo da crise Uhum. sem precisar de retorno, seja a medicação, seja Uhum. a terapia. Então, esse termo cura é um pouco forte, mas existe um controle praticamente 100% sobre a síndrome do pânico. Tá? Uhum. Tiago, uma outra pergunta, assim, uma pessoa diagnosticada com síndrome do pânico, ela pode ter uma outra doença como comorbidade? Sim, pode. Seja doenças psiquiátricas ou não. É comum quem tem crise de pânico ter uma ansiedade, né? Ou ter uma dependência química, seja álcool, seja o cigarro, que é o mais comum. É, pode ter o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, pode ter transtorno alimentar, por conta da questão da ansiedade, de comer em excesso ou não, ou inapetência, perca de peso, anorexia por não comer. Quem tem crise de pânico também pode ter patologias não psiquiátricas associadas. Uma gastrite, por exemplo. Fala-se muito aí nos gatos sobre gastrite emocional, né? Uhum. De tanto ansiedade, de tanta crise, isso leva a agressão no estômago por causa do adrenalina, excesso do ácido clorídrico do estômago. A questão da pressão alta também, é muito comum a gente ver o ansioso grave que tem a crise de pânico ter crises de pressão alta e acabar sendo medicado por, um, por uma hipertensão. Enfim, mas ao mesmo tempo, né, isso pode ser confundido também com outras situações, problemas de tireoide, problemas gástricos, e a pessoa também demorar a ter um diagnóstico correto a nível psiquiátrico por ficar perambulando em outras áreas, achando que é decorrente de outras áreas, né? Então, o contrário também Uhum. acontece. Tiago, tem acontecido muito assim, né, sempre com frequência. Às vezes a pessoa, já que você falou de compulsão alimentar, enfim, eu queria destacar a questão do doce, né? Então, como é importante a pessoa conseguir isso dentro de um processo terapêutico, tentar identificar a causa, tentar combater, tentar fazer o enfrentamento, porque nem tudo a pessoa às vezes pensa que vai parecer um remédio milagroso para ela diminuir ou acabar definitivamente a busca pelo doce, a busca Sim, excessiva pela comida ou pela compra em si de sim. qualquer coisa, né? Então, é porque quando a gente Então, não está bem, Carlos, e eu acho que a live vai acabar com a minha resposta. Eu acho que quando a uhum, gente não está bem, o nosso psicológico, né, ele vai nos dar recompensas de prazer. Vai nos sim, dar sim, prazer. Para a grande maioria das pessoas, o que dá prazer? Comer. E nunca salada, fruta, ótimo. né? É sempre Uhum, besteiras, né? No caso, o padrão seria as mulheres com doce, chocolate, os homens com fritura, gordura. Então dá prazer. Mesmo que uhum, depois venha culpa, durante o ato, dá prazer. uhum, Obviamente tem pessoas uhum, que vão para compra, para drogas, para compulsão sexual, enfim, aí é variado, mas a grande maioria acaba sendo comida mesmo, né? Então é um mecanismo muito, muito fisiológico, psicológico de recompensa de prazer. Né? uhum. Eu não entendi bem. Isso aí é bem interessante a gente estar falando, né, sobre essa questão, a importância de se trabalhar isso na terapia, esse Sim. prazer realmente vem, é uma coisa tão assim passageira, né? É uma coisa para aliviar aquela sensação mesmo. Tiago, a pessoa perguntou aqui sobre o medo, deixa eu pegar aqui rapidinho, só para a pessoa não ficar. Qual a técnica para acabar com os medos? Aí é terapia, né, Carlos? Terapia. Tem Aí é que com definir, terapia. identificar, Sim. né, qual o conceito, né, que medo Por é exemplo, medo de esse. lugar fechado, medo de avião.
Obviamente, medicação Uhum. ajuda, como é socorro, um SOS, mas é a terapia que resolve isso, né? É necessário, né, um diagnóstico preciso, né? A Sim, terapia é muito importante, sim, né? E claro, evidentemente, o terapeuta, assim como o psiquiatra, identificando a necessidade, vai encaminhar para o profissional, né, competente da área para poder ajudá-lo. Tiago, com estamos certeza. chegando no finalzinho, acho que o Instagram vai acabar. Eu vou, assim, te agradecer mais uma vez e na próxima live vamos falar sobre síndrome do pânico de novo, Sim. segunda parte, tá Sim, bom? Agora suas hoje considerações. passou bem rápido essa uma hora, Passou, né? passou. Eu Agradecer mais quero. uma vez o espaço, a oportunidade de estar partilhando. E todas as perguntas que foram colocadas aqui serão respondidas na próxima, podem ficar tranquilos, tá? As Até nossas durante. assistentes aí, né? As nossas assistentes aí vão anotar as perguntas, Né, né? Para poder e responder daqui a 15 dias. vai ficar gravada essa live ainda 24 horas lá aí na plataforma Chave da Questão. Né? E vamos tentar responder durante a semana, porque daqui a 15 dias, né, é muito tempo, e a gente vai tentar de alguma maneira. A gente vai deixar o contato aqui, o nosso telefone, tá? A pessoa pode entrar em contato direto, pode tirar sua dúvida com a gente, tá bom? Tiago, muitíssimo obrigado e a todos que nos acompanharam até esse momento, muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma semana abençoada aí pela frente. Amém. Obrigado, Tiago. Grande abraço a todos, tá? Fiquem com Deus, um bom fim de semana e aproveitem suas famílias, tá? Amém. Isso aí. Acho que o Instagram tá com delay aí de atraso, né? Não, mas já deve ter cortado. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço aqui. Tem que encerrar aqui. Encerrar o vídeo.